Fala, meu povo! Léo aqui e seja bem-vindo à minha biblioteca. No vídeo de hoje a gente vai falar de um box, de uma trilogia feita pelo mestre da ficção científica. Vai falar um pouquinho da trilogia da Fundação, do Isaac Asimov. Se você nunca ouviu falar esse nome, estou um pouco surpreso, mas o Isaac Asimov foi um russo, ele morou a vida praticamente toda nos Estados Unidos, escritor de ficção científica e bioquímico. Ele é considerado um dos mestres da ficção científica, um dos caras que inaugurou esse gênero e popularizou esse gênero com obras que todo mundo fala muito bem até hoje. Então, para você ter ideia, aqui ó, esse box aqui é vencedor do prêmio Hugo Especial de melhor série de ficção científica e fantasia de todos os tempos. Então, vou falar um pouquinho desse box, falar um pouquinho da fundação. Se você não conhece nenhuma obra do Isaac Asimov, provavelmente você já assistiu o filme Eu, o Robô, do Will Smith. Então, ele é baseado numa obra, num livro do Isaac Asimov. Então, com certeza, você já deve ter ouvido falar de alguma obra dele, talvez não saibam o que é dele, mas ele é um dos autores ali que considerados o pai ali da ficção científica. E esse box é sensacional, gente. Então, assim, eu sou suspeito para falar, né? Sou um nerd de carteirinha, mas eu gosto muito de tudo que envolve espaço, tudo que envolve futuro, apesar de que isso foi escrito muitos anos atrás, então o futuro, algumas coisas a gente já são normais pra gente, né? Mas para aquela época não é. Mas é um box sensacional. Outra coisa também, antes de falar um pouquinho dos livros, é que se você tem acesso a Apple TV, lá tem uma série, e é muito, muito boa. Uma série, algumas coisas são obviamente um pouquinho diferentes, mas lá tem uma série da Fundação. Então, se você quer conhecer também um pouquinho da obra, ou já conhece um pouco da obra, é uma coisa muito bacana de assistir, muito bem feita a série, e valeu super a pena, eu gostei pra caramba. Acho que são coisas de 10 episódios, mas cada um tem tipo 1 hora, vale muito a pena. Bom, gente, então, como eu falei, é uma trilogia. Na verdade, tem mais livros. É uma trilogia, mas depois tem mais 3 livros, então tem aqui todos. Comprei esse box aqui da editora Aleph. Tem a trilogia da Fundação, né? Fundação, Fundação Império e Segunda Fundação, que são esses 3 livros aqui. Mas também tem algumas continuações, que é o Limites da Fundação, Fundação em Terra, Prelúdio à Fundação e Origens da Fundação. Alguns desses se passam antes desses aqui. Não sei se todos se passam antes, mas o Prelúdio e a Origens eu sei que são antes desses livros aqui. Pode ver que os 3 já estão com a marquinha de lido aqui. Se eu não me engano, eu li isso aqui ano passado. Bom, e do que se trata a Fundação? Então, a Fundação se passa no momento onde os humanos já se espalharam pela galáxia, existe um império que domina tudo, que gerencia tudo, que administra tudo, e um cara, um grupo de pessoas, né, mas principalmente um cara, ele prevê o fim, a queda e o declínio desse império. E ele tenta alertar e ele precisa fazer algumas coisas para conseguir não reverter, mas fazer com que a humanidade ela passe por esse declínio de uma maneira melhor. Então a ideia é que isso vai durar tipo 10 mil, 100 mil anos, e ele falou assim, ó, se vocês seguirem o que eu tô falando, a gente consegue passar isso tipo em 1000 anos, mas ainda vai passar, ainda vai ter declínio, ainda vai colapsar tudo, mas a gente consegue não voltar para a Idade das Cavernas, algo nesse sentido. Então são 3 livros, tem um conceito muito importante que é o conceito da psicohistória, psicomatemática, é uma coisa muito louca, que é usado matemática para tentar prever comportamentos e meio que prever o futuro, assim. E é muito legal, porque é um conceito que parece muito estranho, mas o livro faz com que faça muito sentido com o que você fala assim, nossa, realmente deve dar para fazer isso, sabe, com cálculo estatístico. E basicamente um grande cientista, ele se encarrega de ir para outro planeta, ele faz várias jogadas ali, ele vai para outro planeta para criar essa fundação,
onde ele vai com a premissa de documentar toda a história, tudo que é importante para a história humana ali, vai com uma equipe para um planeta muito remoto, lá nos limites do Império, para documentar tudo que os humanos têm para que esse período seja mais tranquilo. Só que ele vai para esse lugar meio que como uma punição, porque o Imperador e a galera não bota fé nele, mas isso tem a ver com os planos dele. E todos os 3 livros são muito assim, são coisas onde vai acontecer um desastre, ele fala que vai acontecer um desastre, ele não fala o que, e ele fala que tem uma saída, e às vezes a saída não é tão óbvia. Então é como se já tivesse tudo sido previsto, mas conforme você lê, você fala assim, não vai dar certo, mas daí tem alguns plot twists ali. Mas é muito legal. É muito legal. Se você não gosta de livro que tem essas viradas, assim, que tá tudo indo pro buraco, e você fala assim, mano, não tem como sair dessa. Aí eu não recomendo esse livro, porque ele é recheado disso. E é muito legal. Então, esse cientista, ele deixa gravações, então cada um dos livros são protagonizados por personagens diferentes, então eles passam em momentos diferentes da história, então vão avançando os anos, muitos anos inclusive. Mas o cientista principal ali, ele deixou algumas gravações, ele deixou algumas coisas ali para orientar pessoas específicas, orientar momentos específicos da história para garantir que as coisas acontecessem do jeito que tem que acontecer para que a humanidade passe ali pelo declínio do Império da melhor maneira. Os 3 livros não tem, acho que cada um deve ter mais de 200 páginas, a leitura é super tranquila. Tem muita coisa legal aqui, então tem muita coisa diferente. Creio esse conceito de psicomatemática ali que ele traz, eu não lembro nem se esse é exatamente o nome, mas é um livro realmente muito bem escrito, então faz jus aos prêmios e faz jus à temporalidade que esse clássico aqui tem. Então eu tava louco para conhecer o Isaac Asimov, já comecei pelo que acho que deve ser a maior obra dele, o carro-chefe ali, e valeu super a pena. Essa edição aqui é um box da Aleph, então vem os 3 livros. Tem uma edição linda que eu vou deixar aqui no link para vocês também, que é as 3 em um livro só, de capa dura, enorme para quem curte aqueles livros de 600 a 700 páginas. Mas eu gosto muito dessa edição aqui. Então, essa aqui é o primeiro livro, chama Fundação. Temos o segundo livro, que é a Fundação e o Império, tá? Fundação e Império, é o segundo livro. E por último temos a segunda fundação, tá? Então a partir do momento que você lê também você vê, esses nomes já vão dar algumas dicas para vocês. Esse aqui são os 3, como eu falei. Temos mais livros, então só dessa série você ainda tem mais 4 livros, que é Limites da Fundação, Fundação e Terra, Prelúdio à Fundação e Origens da Fundação. E se você quiser ler mais coisas do Asimov, ainda tem mais livros ainda. Então, como eu falei, tem Eu, Robô, então tem mais livros aí, todos com uma temática de ficção científica. Se vocês gostam desse tipo de assunto, eu recomendo vocês também darem uma passada lá no site da Aleph, a editora Aleph, onde eu comprei esses livros, se eu não me engano, não lembro se eu comprei na Amazon, mas eles são uma editora especializada em ficção científica, então tem muita coisa lá. Eu queria comprar o site inteirinho, tá? Não estou sendo pago para fazer essa propaganda, mas é que realmente as capas são lindas, tem muito livro, muito livro mesmo, e é um bom lugar para você descobrir novas obras de autores clássicos ali, ou descobrir até mesmo os próprios autores. Para fechar, então, se você ficou curioso, quer saber como é que o Dr. Seldon ele previu o fim do Império, como que ele organizou algumas coisas ali para a gente não sofrer muito como humanidade ali durante o declínio desse Império, recomendo demais a série, essa trilogia da Fundação. Depois de ler, recomendo fortemente que vocês assistam também a série lá da Apple TV. Eu li primeiro os livros, depois eu assisti, tá? Recomendo. Querendo ou não, como tem muitas reviravoltas ali, muitos plot twists pequenos ali, acho que acaba perdendo um pouco da graça se você já assistir. Então, apesar de que o livro sempre vai ser sensacional, mas acaba perdendo um pouco da graça. Então, recomendo ler primeiro, depois assistir. Você vai ver também que tem algumas diferenças, sim, mas vale muito a pena.
Recomendo demais essa trilogia aqui. Para você que gosta de aventura, ficção científica, é muito, muito interessante. É uma obra muito bem escrita, fácil de ler, tem 200 e poucas páginas cada uma. Tem que ler a trilogia, não adianta ler só o primeiro, não vai ser tão legal. Então, apesar de que já vai ser divertida a leitura, a graça é entender como é que fecha essa história. Eu estou muito curioso para ler os outros livros, então eu já quero comprar. Se eu não me engano, tem um box que vem tudo. Eu vou tentar achar todos os links e deixo para vocês aqui na descrição. Normalmente eu compro meus livros na Amazon, tá? Mas se eu não achar da Amazon, eu deixo da onde eu achar, tá? Acho que já comentei, mas só reforçando que tem uma edição linda que eu me arrependo de não ter comprado, que é uma edição onde tem os 3 volumes em um livro só que obviamente vai ser um calhamaço, né? Então vai ser enorme, vai ser um livro de 700 páginas ali para mais, com arte diferente, com ilustração, mas fica aí para quem gosta. Não me arrependo de ter comprado o meu boxinho, mas eu gostaria de ter também a versão em um volume único. Mas é só dos 3, tá? As outras edições acho que só tem separado. Se eu não me engano, também tem um box que vem todos, tá? Então, mas tudo que eu achar o link eu deixo aqui pra vocês. Vale muito a pena, então, gente, recomendo. Se você gosta de ficção científica, não deixe de ler Isaac Asimov, tá? Se quiser começar por outra obra, comece. Eu gosto muito, acho que esse aqui é o carro-chefe dele. Mas se quiser começar a ler o Eu, Robô, pode ler também. O importante é ler, né? E era sobre isso que eu queria falar um pouquinho pra vocês, sobre a trilogia da Fundação, um livro que eu li em 2022. Gostei muito, muito, muito. E eu acho que vale muito a pena, tá? Uma leitura super tranquila que vai render bons momentos pra vocês, tá? Bom, gente, estamos chegando ao final deste vídeo e eu queria fazer alguns pedidos. Primeiro é para vocês se inscreverem, se não forem inscritos ainda, deixar aquele like, aquele comentário, falarem para mim o que vocês querem ver, que livro vocês querem, se vocês querem que eu mostre mais as capas, se vocês querem que eu mostre menos as capas, o que vocês quiserem falar, deixa ali nos comentários que ajuda a melhorar os vídeos, tá? E não se esqueça de ativar o sininho para receber a notificação quando eu postar os vídeos, tá? Lembrando que sai toda quarta-feira, na parte da manhã, normalmente antes das 8, tá? Posto antes de entrar no trabalho. Não se esqueçam aí de compartilhar também o canal com outras pessoas que possam se interessar pelo tema de livros, tá? Então tem aparecido bastante gente aqui, o pessoal tem deixado comentário. Fico muito feliz disso, tá? Então me ajudem a crescer esse canal aqui, que sempre vai ter livros bons para recomendar para vocês, tá? Lembrando que semana que vem eu vou falar um pouquinho dos lidos de fevereiro. Falhei, né? Fevereiro teve muito feriado, fevereiro aproveitei para jogar e dormir bastante, mas eu tenho algumas boas leituras para compartilhar com vocês no mês de fevereiro. E até quarta-feira que vem, gente. Obrigado e até a próxima!